O ouro é um dos ativos mais conhecidos, tradicionais e antigos do mundo, sempre associado a dinheiro e riqueza, desde os tempos do Egito Antigo, quando era usado como joias representando poder, riqueza, patrimônio alto, até o tempo em que passou a virar um tipo de moeda, lá para mais ou menos 590 a.C., e até meados dos anos 1900, o ouro ainda era o padrão monetário mundial, ou seja, o dinheiro, na verdade, que os bancos centrais emitiam, que os governos emitiam, era nada mais, nada menos do que apenas um comprovante de posse de pedaços de ouro, ou seja, o dinheiro era basicamente um recibo de que você tinha ouro como dinheiro. Hoje, a gente já não vê mais o ouro sendo usado como moeda, mas ainda tem um pouco de representatividade na questão do poder e da riqueza. Mas hoje o ouro tem um papel muito importante também no mercado financeiro. Mas e aí? Você já parou para pensar se você, como investidor, deveria ter ouro? Por que faz sentido ou não faz sentido para você ter ouro? Por que outros investidores gostam desse tipo de ativo? E mais ainda, caso você ache que faz sentido para você ter ouro na sua carteira, no seu portfólio de investimentos, como que faz para você ter ouro? Você vai comprar barra de ouro, colocar num cofre em casa? Você vai comprar ouro em forma de joia, de colar, de anel? Então, as respostas para todas essas perguntas você vai ver aqui comigo nesse vídeo. Bota o capacete que vai chover informação, fica até o final que vai ter muito conteúdo relevante para você por aqui. Chega de conversa então, vamos começar logo esse vídeo. Fala aí, seus capitalistas selvagens, seus futuros possuidores de ouro ou não, tudo bem com vocês? Muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Jorge Gonzaga, aqui eu falo majoritariamente sobre mercado, finanças, investimentos, economia. Então, se você se interessa por esses temas, se inscreve aqui no canal, considere também deixar o seu like. Esse vídeo é gratuito, é conteúdo brabo, de graça para você, então o seu like, a sua inscrição é o único pagamento que eu peço para você por disponibilizar o meu tempo e este conteúdo para você. Beleza? Então vamos agora começar a falar um pouco sobre a classe de ativo ouro. Bom, primeiro que ouro, tem gente que considera commodity, tem gente que não considera commodity. Eu não considero que ouro é commodity, mas tem gente que considera e tudo bem. Na minha opinião, commodities são matérias-primas ou insumos industriais que podem ser usados em larga escala pela indústria a fim de produzir algo com essa matéria-prima. E na minha opinião, ouro não se encaixa nisso. Não existe uma demanda muito gigante por ouro na indústria, como existe para, por exemplo, minério de ferro, petróleo, açúcar, milho, energia elétrica, etc. Mas se é commodity ou não, para nossa discussão aqui de hoje, não é tão relevante assim saber disso. Eu não sei se vocês sabem, mas para a indústria, a demanda por ouro, ela é majoritariamente na parte de indústria de tecnologia. 9% de toda a demanda de ouro no mundo é destinada à indústria de tecnologia. A maior parte da demanda de ouro do mundo vai para a indústria de joias. 30,7% mais ou menos da demanda por ouro no mundo é para o mercado financeiro, ou seja, é para bancos, instituições financeiras e até pessoas físicas como eu e você que querem ter a posse de alguma quantidade de ouro na sua carteira de ativos. Mas então, a pergunta que eu quero fazer aqui, e eu acho que é isso que você veio buscar nesse vídeo, é: por que investidores fazem questão de ter ouro na sua carteira de ativos, no seu patrimônio? Existem alguns motivos para isso, e eu vou elencar aqui todos esses motivos, que na minha opinião são 3 fortes motivos. O motivo número 1 e o principal motivo, na minha opinião e na opinião da maioria dos investidores, é que o ouro ele é uma grande reserva de valor, ou seja, ele é uma grande proteção contra a inflação. Eu já falei aqui nesse canal sobre inflação, já falei sobre quantitative easing, que é como os bancos centrais emitem moeda. Eu já abordei esse tema da inflação e da emissão monetária em diversos outros vídeos aqui no canal, vou deixar na descrição os vídeos e passando aqui no card aqui em cima também. Mas o dinheiro, ele não é um ativo escasso. Deveria ser, mas não é. Na época do padrão ouro era um ativo escasso e depois que foi abolido o padrão ouro, não é mais um ativo escasso. Os governos, por meio dos bancos centrais, eles podem emitir sempre mais moeda, então eles inflacionam a moeda, de forma que o dinheiro que a gente conhece hoje, o dinheiro estatal, ele não é escasso, mas o ouro é escasso. Então, como o dinheiro ele é sempre a contraparte de qualquer negociação, quando a gente pensa
pensa no preço do ouro em relação ao dinheiro, ou seja, quantos dinheiros precisamos ter para comprar uma quantidade de ouro, a gente vai ver que ao longo do tempo essa relação tende sempre a aumentar, ou seja, o ouro ele preserva o seu valor, já que ele é mais finito e escasso que o dinheiro, e como tem sempre mais dinheiro sendo produzido e emitido, a gente vai precisar de cada vez mais dinheiros para comprar ouro. Então, o que eu quero dizer com o ouro preserva o seu valor? Imagine uma quantidade de ouro, por exemplo, uma barra de ouro, ela é capaz de comprar um apartamento no bairro em São Paulo. Não vou entrar aqui em valores, mas pense assim, uma barra de ouro é capaz de comprar um certo apartamento em São Paulo. E uma quantidade de dinheiro equivalente a R$1 milhão é capaz de comprar o mesmo apartamento em São Paulo. Então aí temos três coisas de valores iguais: R$1 milhão, uma barra de ouro e um apartamento em São Paulo. Daqui a uns 20 anos, o provável que vai acontecer é que para a gente comprar o mesmo apartamento em São Paulo, a gente vai precisar de mais de R$1 milhão, porque como a moeda foi inflacionada e agora tudo ficou mais caro em relação ao dinheiro, ou seja, precisamos de mais dinheiros para comprar o mesmo ativo. Mas é possível, talvez até provável, que a mesma barra de ouro que você detinha 20 anos antes é capaz de comprar o mesmo apartamento. Então, quando você pega o ouro sendo a contraparte da negociação com ativos reais, automóveis, imóveis, terrenos, participação em empresa, você vai ver que aquela quantidade de ouro ela é mais ou menos capaz de comprar a mesma quantidade desses ativos que ela conseguia comprar no passado. Então, quando você decide comprar um pouco de ouro, na verdade você está decidindo preservar aquele seu patrimônio, porque se você manter R$100 mil na sua conta corrente, é possível que no futuro aqueles R$100 mil consiga comprar menos do que compra hoje. Mas se você converter aqueles R$100 mil em ouro hoje, esse ouro que você converteu hoje, a quantidade de coisas que ele consegue comprar hoje é mais ou menos igual à quantidade de coisas que ele consegue comprar no futuro, talvez até mais, porque historicamente, em relação ao dólar, já que o dólar é o padrão monetário mundial, vou sempre comparar com relação ao dólar, o ouro, ele historicamente cresce um pouco acima da inflação americana, historicamente, o que não é uma garantia de ganho futuro. E também não é uma linha reta. Se você vê o gráfico de crescimento do ouro, por exemplo, nos últimos 30 anos, você vai ver que nos primeiros anos dessa janela de 30, o ouro não cresceu muito, teve anos até que ele perdeu o valor em relação ao dinheiro, mas nos últimos anos, em relação a essa janela de 30, ele cresceu muito de valor. E não quer dizer que ele vai crescer todo ano, vai ter anos que mais e menos, mas quanto maior for a janela de tempo, mais ele tende a regredir a média, ou seja, mais o ganho médio anual tende a ser mais ou menos o ganho médio anual histórico do ouro. E essa é uma grande vantagem do ouro, na minha opinião. O ouro já passou pelo filtro do tempo. Eu já falei aqui nesse canal muito sobre Bitcoin. Eu gosto muito de Bitcoin, só que a gente tem que entender que o Bitcoin é um ativo, uma classe de ativos um pouco mais nova, não tem muitos anos. A gente não sabe o que vai ser do Bitcoin daqui a 20, 30 anos. A gente também não sabe o que vai ser do ouro daqui a 20, 30, mas é muito mais provável do ouro ainda ser o que ele é do que o Bitcoin, porque o Bitcoin é muito novo e não passou pelo filtro do tempo. A gente não faz muita ideia, mas o ouro, sim, o ouro já passou pelo filtro do tempo. Uma desvantagem do ouro, e que por isso muita gente não gosta, é que o ouro ele não tem um fluxo de caixa futuro. Então, por exemplo, suponha que isso aqui é uma barra de ouro, certo? Essa barra de ouro aqui, ela vai ficar aqui guardada aqui em casa, parada, não vai me gerar nenhum valor, ela não produz nada, não consigo extrair nada daqui, assim. Não é que o valor percebido em cima desse ouro, ela aumenta com o tempo. Na verdade, o valor percebido em cima desse ouro é mais ou menos o mesmo, a não ser que no futuro alguma aplicação para o ouro exista que não existe hoje. Por exemplo, digamos que descubram que o ouro é capaz de curar câncer, então talvez o valor percebido em cima do ouro aumente, mas como isso não é provável, o provável é que o valor percebido em cima desse ouro seja igual. É diferente de uma ação. Quando você tem uma ação, por trás daquela ação tem uma empresa com gente indo trabalhar, captando recursos e tentando extrair o máximo daqueles recursos para produzir um bem e gerar lucro em cima daquele bem que aquela empresa está vendendo. Então existe uma geração de caixa futuro. É por isso que o Warren Buffett, por exemplo, não gosta de ouro. A função principal do ouro é preservar uma parte do seu poder
poder de compra, uma parte do poder de compra do seu patrimônio. E o ouro, teoricamente, ele é escasso, mas sempre na Terra podem ser achados novas minas de ouro com uma quantidade abundante de ouro. Isso gera um choque de oferta e demanda, porque agora a quantidade de ouro existente no mundo aumentou muito, porque achou-se uma mina que não existia antes. E aí o valor percebido do ouro naquela janela de curto prazo talvez diminua, porque o ouro passou a ser menos escasso, já que ele foi de certa forma inflacionado, já que se achou mais ouro no mundo que não tinha antes. Uma outra desvantagem do ouro é que o ouro, a relação entre demanda e oferta de ouro no mundo está mais ou menos em equilíbrio. A oferta de ouro existente no mundo é capaz de suprir a demanda existente pelo ouro. É diferente de quando a gente pensa em imóvel ou terrenos. Como a população está sempre crescendo, mas a quantidade de espaço na Terra é finita, a tendência é que a demanda por espaços, imóveis e terrenos seja cada vez maior. Então, a tendência é que terrenos, imóveis, metros quadrados sejam cada vez mais valorizados. O segundo motivo pelo qual ouro é muito adorado por investidores é porque ele é considerado como um safe haven, ou seja, um paraíso seguro. O que acontece é que historicamente, e não foi o que aconteceu em 2020, mas historicamente, a relação do preço do ouro com o preço do mercado de ações, ela não tem uma correlação muito grande, de forma que ter ouro na sua carteira pode ser uma proteção de quando o mercado de ações está em queda ou quando alguma bolha no mercado de ações estoura. Então muita gente usava ouro como uma certa proteção. Por exemplo, poxa, eu acho que o mercado de ações está muito esticado, está tudo muito caro, está se formando uma bolha. Vou vender minhas ações que estão caras agora, vou comprar ouro. O mercado de ações despenca, o preço do ouro não despenca tanto, a pessoa vende aquele ouro caro no mercado e compra agora as ações que estão baratas. Então muita gente usa ouro com essa estratégia. E um terceiro motivo pelo qual as pessoas gostam de ter ouro na sua carteira é porque o ouro é uma classe de ativo diferente das outras. Então ela possibilita uma diversificação a mais no seu portfólio de investimentos, podendo acrescentar maiores ganhos para um risco menor, ou pelo menos manter a sua performance, reduzindo o risco ao qual o seu portfólio está correndo. Bom, mas aí você me pergunta, beleza, gostei de ouro, vou pesquisar, vou ver se vale a pena ter ouro ou não. Tá, mas como é que eu faço para ter ouro? Como é que eu compro? Eu não sei nem para onde eu vou ligar. Vende na Amazon, vende no Mercado Livre, Magazine Luiza entrega em casa, como é que funciona? Eu vou tirar sua dúvida sobre isso agora. Existem algumas formas de como você pode possuir ouro. A forma que eu tenho, que eu mais gosto, é através de ETFs, através de fundos. Ou seja, você compra um ETF de ouro e esse ETF compra ouro e armazena para você. Então tem um custo anual de taxa de administração desses ETFs, como existe uma taxa anual em qualquer ETF ou qualquer fundo, mas basicamente você tem o ouro via ETF, você não tem ele na sua mão, mas o que você tem é uma cota de um fundo e esse fundo tem ouro. Então a cota do fundo valoriza de acordo com a valorização do preço do ouro. Uma outra forma é através de ETR, que são recibos de ouro, que é a relação é um pouco mais direta. Você basicamente compra um recibo de ouro, é como se você tivesse uma nota fiscal que representasse um pedaço em ouro. Para você entender melhor, um ETR está para ouro, assim como uma BDR está para uma ação nos Estados Unidos, ou seja, uma BDR é um recibo de uma ação negociada no mercado americano. Então, os ETFs de ouro mais famosos que tem é o GLD e o IAU. IAU, inclusive, é o ETF que eu tenho na minha carteira. Eu já postei um vídeo sobre os ETFs que eu mais gosto, tá passando no card agora, e se eu não me engano, eu citei esse ETF nesse vídeo. E um ETR famoso para você ter na sua carteira de investimentos é o Royal Canadian Mint. Uma outra forma que você pode ter para negociar ouro ou estar exposto à variação do preço do ouro é através do mercado de derivativos, mais especificamente o mercado futuro. Você basicamente negocia o preço futuro do ouro, mais especificamente o preço futuro de 250 gramas de ouro. Então você tenta imaginar qual vai ser o preço do ouro num futuro especificado no contrato, e aí você negocia a compra ou a venda de ouro baseado nesse preço que você está especulando. E uma terceira maneira de você se expor ao mercado de ouro, mas aí é mais indiretamente, é você deter ações de uma empresa produtora de ouro. Nesse caso, você está correndo um risco maior e você está exposto a mais volatilidade, porque é uma ação. Mas o preço da ação da empresa tem uma correlação, não de 100%, mas tem uma correlação grande com o preço do ouro. Porque na verdade, quando você tem
tem ações de uma empresa que produz ouro, uma mineradora de ouro, você está exposto não apenas ao preço do ouro, mas você está exposto à eficiência com a qual aquela empresa tem de achar ouro, porque quando a empresa ela acha uma mina de ouro, quanto recurso ela gastou para encontrar aquela mina? Quanto recurso ela vai gastar para extrair aquele ouro? Então você está exposto também à capacidade que ela tem de extrair mais ouro gastando menos recursos. É um negócio muito complexo. Tem uma empresa que está listada, se não me engano, no mercado canadense e os CEOs da empresa são brasileiros, chama Aura Minerals. É um negócio bem interessante e bem complexo. Eu não tenho ações de mineradora de empresa, mas é uma forma de você se expor a esse mercado. Tem um podcast do Primo Rico, se não me engano, no episódio 109, em que ele convidou os CEOs dos brasileiros dessa empresa Aura Minerals e lá ele explica um pouco melhor como que funciona o negócio. Você pode avaliar se vale a pena para você ou não. Lembrando que existe uma correlação entre o preço do ouro, você está exposto de certa forma ao mercado do ouro, mas a correlação não é 100% e o preço da ação da empresa é muito mais volátil do que o preço do ouro em si. Pode até acontecer do preço do ouro subir e a ação da empresa cair, ou o preço do ouro cair e a ação da empresa subir. Bom, mas e aí? Você pensa agora, depois de tudo que eu falei, vale a pena ou não vale a pena ter ouro? Na minha opinião, vale a pena ter ouro, porque você está diversificando uma classe de ativo diferente das outras, com características especiais e que tem uma função na sua carteira que talvez outros ativos não tenham, como proteção de patrimônio e reserva de valor. Bitcoin pode até ter esse potencial, mas ainda não se provou no tempo com esse potencial. Então Bitcoin tem uma convexidade melhor, mas não se provou no tempo como o ouro se provou. Tem muita gente que gosta de ouro, tem gente que não gosta de ouro. Warren Buffett, por exemplo, não gosta de ouro porque ele fala que ouro não tem fluxo de caixa futuro, mas pessoas como, por exemplo, Peter Schiff, que é um cara muito respeitado no mercado financeiro, ele gosta muito de ouro. Então dá para você ser bom investidor, gostando ou não. Cada caso é um caso, você tem que avaliar se na sua carteira faz sentido. Esse vídeo aqui não é para te convencer de nada, é apenas para despertar sua curiosidade e fazer você ter interesse em pesquisar, em entender o case de ouro, ver se vale a pena ter esse ativo na sua carteira ou não. Eu, por exemplo, tenho ouro em forma de ETF, não tenho ação de mineradora, não tenho recibo de ouro, não opero o mercado futuro de ouro. Eu tenho apenas ETFs, que na minha opinião é a forma mais simples e prática para o investidor pessoa física. Mas você vai analisar seu caso aí, isso não é recomendação, você vê o que é bom para você ou não. Um lembrete apenas é que eu lembrei de um fato curioso agora. Eu já ouvi uma vez uma conversa num podcast que o ouro ele tem uma quantidade escassa considerando o planeta Terra, mas que a depender do preço do ouro, a depender qual seja o preço do ouro negociado no mercado financeiro, se o ouro ficar muito caro, esse preço do ouro já compensa um investimento em minerar ouro em outros planetas, ou seja, em ir para o espaço minerar ouro. Sei lá, suponha que o preço do ouro, uma grama de ouro está custando 5 bilhões e o custo para você minerar no espaço é de 1 bilhão. A partir desse momento talvez comece a valer a pena você gastar 1 bilhão para tentar minerar uma grama e trazer essa uma grama para cá e vender por 5 bilhões. Enfim, é só uma curiosidade que eu lembrei aí, beleza? Mas a decisão é sua, o dinheiro é seu, o patrimônio é seu, a família é sua, a carteira é sua, o futuro é seu. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, se você gostou de mim, considere se inscrever, deixar o seu like. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, que você tenha aprendido algo novo que não sabia quando chegou nesse vídeo. Se você não gostou desse vídeo, manda um e-mail para ninguém se importa com a sua crítica @gmail.com. Eu vou ficando por aqui. Espalhe a palavra, um abraço e tchau!